nesse ano de 2026 fazem basicamente 10 anos que eu faço parte da cultura hip hop de forma profissional, vivendo isso como atividade. E nesses 10 anos eu cheguei a experiências e passei por coisas que eu nem imaginava que ia passar. Fui inserido em grupos onde eu não me imaginava inserido e apertei a mão de muita gente foda, e essas mesmas galera que eu acho foda me trataram como igual por causa do hip hop. Hip hop proporcionou com que eu conhecesse pessoas maravilhosas, com que eu ajudasse muitas pessoas e com que eu fosse também muito ajudado. Então, tudo isso me deu uma bagagem cultural de conhecer lugares, de conhecer diferentes tipos de pessoas, de conhecer diferentes tipos de lideranças. E isso te agrega como ser humano, como um fazedor de cultura, como um agente cultural na tua região. Basicamente, em 2012, eu tive ali meu primeiro contato com o hip hop a partir de uma galera que fazia palestra em escolas da região de Barueri. E essas palestras nas escolas, elas eram sobre, basicamente, a vida do jovem periférico. Eles usavam ali temas religiosos e tinha até um rap do Esqueleto, né? Que falava ali completo e anatômico, daquele jeito. Aí terminava ali com uma rima do rap do Esqueleto. Eles iam fazendo ali uma brincadeira com as matérias da escola. Era bem da hora. E eu fui chamado em 2022, durante o período das eleições, para fazer um podcast com um mano que me deu essa palestra lá em 2012, tá ligado? Então, 10 anos depois, eu pude ter a experiência de estar lado a lado desse cara, como alguém ali que produz cultura como ele produziu na minha época. E o hip hop dentro das escolas, ele é uma ferramenta de transformação social que a sociedade ainda não se preparou para discutir isso, não quis discutir isso, mas em toda escola que eu passei fazendo palestras de hip hop, a gente teve ali uma mudança social acontecendo. Existiam pessoas sem perspectiva de vida que, depois de conhecerem a história do hip hop, o que a cultura hip hop faz na vida das pessoas, essas pessoas sem perspectiva tiveram perspectiva, quiseram trabalhar com arte, com cultura, ou quiseram se aprimorar em qualquer face, né, da evolução humana. Bom, em 2012, né, tive contato com esses caras que faziam palestras de hip hop, já era um ouvinte de rap, né, então desde, sei lá, desde que eu me conheço por gente, eu escuto hip hop, no caso R&B, eu escuto rap, né, no Brasil você mora na periferia, você mora numa quebrada, naturalmente você vai escutar rap, você vai escutar funk, porque seus vizinhos tocam e, porra, passa no carro de som na rua, e é normal. Então, desde que eu me entendo por gente, eu ouço rap. Mas fui entender realmente o que dizia ali nas letras do Racionais a partir de 2012, quando eu estava mais ou menos com uns 12 para 13 anos de idade, e me vi em muitas daquelas rimas que eu ouvia. Então, comecei a ouvir mais atentamente, comecei a ter uma vontade de escrever rap também. Nesse mesmo ano de 2012 ainda, o professor Jonas, que era o professor de música, graças a meu pai, eu estudei numa escola muito boa de período integral em Barueri, o Egídio Costa, e nessa escola tinha aula de música, tinha aula de expressão corporal, que era teatro, tá ligado? Então, tive contato com essas coisas nessa escola de período integral, e tinha o FEMUP, que era o Festival de Música Estudantil Paulista, algo assim. E o professor Jonas pediu para todas as salas fazerem músicas, né, sobre algum tema que achasse legal. Ele começou o bimestre fazendo músicas sobre paródia, sobre a dengue, sobre temas relevantes ali que estavam acontecendo. E eu fui escrevendo letras ali dentro da escola, já tinha escrito algumas letras também de funk, né? Gostava muito do Da Leste na época. E tinha essa vontade já de cantar, mas fui começar a escrever letras ali. Teve um parceiro também, o Iago Sushi, a gente chamava de Sushi, né? Mas é Sushi o nome dele, algo assim, uma pronúncia assim. Ele, inclusive, acho que ainda é MC, ainda faz música. Se esse vídeo chegar até você, meu irmão, deixa um salve aqui. O Sushi, ele já colava, né, mano, em batalhas tipo Santa Cruz, tá ligado? Ele já colava em batalhas das antigas ali em 2012, 2013. E ele me chamava pra colar, eu não podia ir, né, velho? Meu pai não deixava eu ir nas batalhas de rima. E também não sei se eu deixaria um moleque louco que nem eu ficar andando por aí sozinho com 12 anos de idade. Mas, enfim, ele colava nas batalhas, ele já rimava, e eu comecei a rimar ali na escola com ele. Depois eu terminei essa escola em Barueri e fui morar com a minha mãe em Mogi das Cruzes, onde eu tive mais contato ainda com hip hop, conheci o pessoal ali de Jundiapeba, conheci uma galera ali do rock, do rap, do skate, que tava uma cena a milhão ali naquela época, e ali fui tendo meus primeiros contatos, né? Então eu escrevi uma música na escola para participar do FEMUP, do Festival de Música Estudantil, rimei na escola ali em 2012, 2013, e fui para Jundiapeba, lá em Mogi das Cruzes,
E lá eu tive contato com a primeira batalha, onde eu me inscrevi e batalhei realmente, né? Já ficava rimando como com a molecada ali. E a partir disso floresceu em mim essa vontade de rimar, essa vontade de demonstrar poder, né? Que todo adolescente tem de demonstrar sua potência no mundo. E as batalhas cumprem esse papel, né? Canalizando a agressividade do jovem periférico para uma coisa inteligente. Então, após isso de 2012, né, rimei de brincadeira até 2015, cheguei na Batalha de Jundiapeba, mudei para Santana de Parnaíba, ainda nesse mesmo ano de 2016, na verdade, né, um ano depois. E em Santana de Parnaíba eu já via, né, que eu sempre fui daqui da região e colava para cá mesmo morando em Mogi, colava em Pirapora, colava em Santana, em Cajamar. E eu via que a batalha já estava acontecendo aqui, né, o combate FZA, ali em 2015 já estava acontecendo. Negrutes, LC, essa rapaziada que estava organizando aqui na quebrada. E eu já passava, já colava, já via os eventos de hip hop que tinha na pista da Fazendinha, nas antigas, os eventos de skate, né? Santana de Parnaíba teve uma cena muito forte graças a um mano que é dinossauro na quebrada, Tio Tom, né? Mais conhecido por uns como Milton, por outros como DJ do Gueto. E o Tio Tom é um cara que ele tomou 4 tiros, né, mano, em Santana de Parnaíba e sobreviveu. É um cara que desafiou o poder público, é um cara que confrontou o sistema e criou uma secretaria de juventude, né, uma coordenadoria de juventude, numa época onde não se tinha política social nenhuma para o jovem, pelo menos em Santana de Parnaíba, né. Eu vou fazer um vídeo ainda sobre o Tio Tom, quem sabe com ele, né. E ainda em 2015 foram feitas algumas batalhas de rima aqui em Santana de Parnaíba, e elas foram apossadas ali pelo poder público, né, até para angariar votos para a campanha de 2016. No ano de 2016, eu inicio a Batalha de Rimas FZA novamente com o MC Caco, né? E vem os primeiros desafios. Então a galera fez algumas edições pontuais em 2015 e em 2016 eu comecei a organizar semanalmente. A gente não sabia divulgar a batalha, não sabia fazer flyer, não tinha noção nenhuma de design. À época não existia o Canva, não existia a popularização como é hoje. E a divulgação era toda por post no Facebook e grupo do WhatsApp. A gente teve muita treta com a galera do funk, porque a gente disputava espaço na praça, os caras tinham carro de som, caixa alta, né? A gente tinha uma caixinha JBL, né? Então, quando a gente iniciou a batalha de rimas na pista, foi quase que uma lógica territorial. A rapaziada que já ocupava aquele espaço e tomava enquadro toda semana, até porque tinha uma rapaziada que vendia uns bagulho ali na praça, tinha uma rapaziada que avacalhava no som ali, saía treta, tá ligado, mano? Muita treta naquela pista. Então, direto a polícia colava, os caras colavam e enquadrava todo mundo na pista. E quando a gente chegou com uma proposta cultural, houve ali um choque, um conflito de ideias, né? Tanto entre os polícia da quebrada, entre a rapaziada que já ocupava a pista e a gente que queria fazer algo cultural ali voltado pro hip hop. E naturalmente, né, quando a batalha floresce, ela chama atenção. É uma batalha, na minha visão, é muito mais interessante do que um carro de som tocando música alta, saca? E aí a galera que tava no som, ouvindo a música alta, começou a ir pra batalha. E aí a galera do som aumenta mais o som, e aí a gente ia cobrar, aí saía treta, tá ligado? Posso fazer um vídeo também falando só sobre as tretas que a gente teve na praça. Mas esse era basicamente o cenário ali em 2015 e 2016. Em 2017 a gente já tinha estabelecido a Batalha de Rimas aqui na região, e a gente estava em 2 cidades, né, em Santana de Parnaíba e Cajamar, sendo a Batalha FZA na Fazendinha e a Batalha do Sonda na Praça do Polvilho ali, na praça, o pessoal chama da Praça do 12, né, a praça ali que tem entre as quebradinhas, vocês estão ligados, né? FM, a Cruzeiro ali. E aí a gente tinha também a Batalha do São Pedro, né? Que os moleques começaram a organizar, na época era Orange Gang, depois passou para Dakota, os moleques tiveram alguns coletivos ali que organizaram essa Batalha de Rimas do São Pedro, o Abel também organizava lá, né? Lembro que tava Portugal na linha de frente, tinha o Dali também, tinha uma rapaziada lá no São Pedro que organizava, e no Paraíso, né, tinha também uma batalha, né, a Batalha do Trap, que era o LB e o Eiti que organizavam, e tinha o Viválida também lá em Jordanésia, com o Salinho e com o Caversão organizando, né. Esse era o cenário em 2017, a gente fazia parte de basicamente todas essas batalhas organizando, até porque não tinham apresentadores de batalha aqui na nossa região, não tinham muitos MCs, então eu organizava, eu rimava, eu colocava o beat, eu fazia a folhinha, e isso vale para todos os moleques que eu falei aqui também, né? Então, o organizador da Batalha do São Pedro fazia todas as funções de organizador e de MC, e de filmmaker, e de social media. Nesse momento, né, eu entendi que sem um time, mano, a gente não ia para lugar nenhum, porque eu me matava de apresentar, colocava o beat, organizar a folhinha, e ainda rimava para completar a chave. E nesse mesmo ano, a gente não tinha ainda a noção de editais, nem como monetizar.
eu comecei a vender bolo de pote da minha mãe na batalha. E foi nesse ponto que o MC Caco veio com o primeiro bar da batalha também, ali em 2017. Começamos a tirar uma moedinha ali, né? Constante, mas a gente gastava tudo ali com baile, na loucura, né? Então a gente não reinvestia esse dinheiro como deveria. Em 2018 foi um ano com bastante coisa, porque a gente começou a virar referência sobre hip hop na região. Eu tinha um grupo de rap, o AVR, com o Abel e com o Marçal, e o Abel namorava uma garota do SESI, né? Essa menina começou a ir nas batalhas junto com as amigas e levaram isso para dentro da escola, o que chamou a atenção da professora Débora, que estava organizando algo sobre consciência negra e hip hop. Chamou a gente para dar uma palestra ali sobre a história do hip hop. Eu já era aficionado pela cultura, mergulhei em diversos documentários para aprender mais. Fizemos a palestra no SESI e o nosso primeiro cachê foi uma caixa de bombom pela palestra. A gente ficou muito feliz. Logo após isso, a batalha se popularizou entre os professores e a gente foi chamado para ir no SESI do Polvilho. A gente foi chamado para ir no Garrido, no Paraíso, foi chamado para ir no Tenente Marques, ali no Polvilho também, Tenentão. A gente foi chamado para ir no JK, lá no São Pedro. E cada escola que a gente ia, apareciam mais e mais jovens que apaixonavam pela cultura. Então começou a ter muito MC, começou a ter muita galera, muito público colando novo na batalha. Nessa época eu ainda trabalhava no Burger King, no shopping em Anhanguera, e eu pedi a Deus uma luz, né, para trabalhar com o que eu amava, cara. E aí foi aí que o tio Lu chamou eu e o Albi MC para gravar um comercial de rimas para o Alicerce Educação sobre poesia, sobre cultura periférica. Nesse dia do comercial tava eu, o Albi, o Geo da Batalha da Rubi, tava o Oca lá de Guarulhos, o Caixa também de Guarulhos e o Mota, salve Motinha, tava o Winit também. Nesse dia a gente fez o comercial lá para o Alicerce Educação, gravamos. Foi maravilhoso, né? Mas era algo pontual ali, eu voltei a trabalhar. E depois que a gente gravou o comercial, a gente foi chamado para uma reunião onde foi feito um convite para apresentar um projeto. Um projeto para colocar o Alicerce Educação dentro da cena da cultura hip hop em São Paulo. E para apresentar esse projeto estava eu, o Geo, o Elbi e o Mota, né? E a gente, sem saber o que ia apresentar uma proposta de R$ 20 mil para rodar todas as batalhas de São Paulo fazendo a divulgação do Alicerce Educação, até que o Geo teve a ideia de chamar o Mamute, né, para ajudar. Com a experiência do Mamute, ele já veio com a ideia de criar o Alicerce Cultural, um braço de cultura dentro dessa empresa que era o Alicerce Educação. E durante 8 meses a gente foi pago ali, né, um salário bom para estar indo em escolas, dar palestras de hip hop e divulgar o Alicerce Educação como uma escola de contraperíodo. Vamos fazer mais um vídeo também sobre o Alicerce, se vocês quiserem ouvir essa história, até porque tem alguns pontos muito importantes a se ressaltar sobre eles. A gente fez palestras, né, com Alicerce em Osasco, na Brasilândia, Jaraguá, Guarulhos, Santana de Parnaíba, Cajamar. Ao todo foram mais de 100 palestras, né, e creio eu que a gente passou também de 100 escolas visitadas a gente não passou. A gente chegou ali umas 70, 80 escolas visitadas nesse período de 8 meses. E em 2019 isso aí estava todo vapor com as palestras, eu rimava todo dia basicamente, porque eu estava ganhando várias batalhas ali na época, estava colando, o Elbi também ganhou muita batalha nessa época. E a gente rimava todo dia dando palestra dentro das escolas, né? Então a gente explicava a história do hip hop e dava uma palestra ali sobre a história do hip hop e fazia a batalha, né? Uma batalha demonstrativa, geralmente eu, o Albi, o Geo e o Mota dentro das escolas. Foi um ano que a Batalha Fizeira e o Sonda ficaram meio paradas, porque eu estava morando em Pirapora e lá estava estralando a Batalha da Pista com o Luan organizando, né? O Luan fazia um corre absurdo. Teve batalhas lá que eu rimei contra o Bigão, o Christian, teve o Refel lá também, teve o LC. Teve uma galera da cena, né, que colou na Batalha de Pirapora. E no fim de 2019 a gente já estava no início da pandemia, né? Então ali no início da pandemia, em 2020, a pandemia entrou com tudo e o Alicerce Educação demitiu a gente com uma mão na frente e outra atrás. As escolas fecharam, não tinha mais palestra, não podia aglomerar a gente, então não dava para ter batalha. E eu me vi sem emprego, sem renda, sem propósito, e eu decidi mergulhar nas vendas, no digital, entender esse mundo comercial e aprendi a vender, aprendi a fazer anúncios. Fiz meus primeiros dinheiros ali na internet, né? E aí em 2021, ainda na pandemia, vieram os primeiros editais de auxílio emergencial para artistas, né? Veio Aldir Blanc, logo em seguida veio a Paulo Gustavo, né? E foi aí que eu peguei meu primeiro edital, R$ 10 mil, né? Para fazer uma batalha de rimas com palestra. Então fiz o que eu já fazia no Alicerce Educação, uma palestra de hip hop com uma batalha de rimas. Organizei o evento para esse dia, tava o LC, tava o do rap, tava a Japa, a MC, uma parte de mano, né, que a gente conseguiu e pôde pagar o cachê ali desses caras, e pela primeira vez, né, eu tive dinheiro para pagar os MCs, mano, organizando batalhas desde 2016, só em 2021 eu fui conseguir pagar alguém, e me pagar também, né,
Até aí eu só tirava dinheiro merreca ali com o bar da batalha, com um bolo de pote que eu vendia. Em 2022, ainda em pandemia, tava eu e o Slow, e a gente sentiu a necessidade de voltar à cena de freestyle em Santana de Parnaíba e Cajamar. Eu tinha me mudado pra cá de volta, né? E a gente criou o União Freestyle, né? Foi uma ideia ainda, a gente tava dentro do carro, eu falei pro Slow, pô, mano, eu queria um nome que unisse Santana de Parnaíba e Cajamar. Sei lá, mano, aí o Slow deu a ideia de União Freestyle, a gente gostou e ficou, tá ligado? A gente não tinha um local único pra fazer ainda, a gente tava fazendo, né, a Batalha FZA na Praça da Fazendinha, o som daí no Polvilho, tinha parado já a Batalha do Trap, tinha parado do São Pedro, tinha parado o Viválida, e aí a gente decidiu fazer, né, União Freestyle, uma união entre Santana de Parnaíba e Cajamar, duas cidades envolvidas pelo hip hop. Cria uma identidade visual, eu tinha já noção de edição de vídeo nessa época, as coisas estavam andando, o canal estava saindo vídeo, e muita gente entrou na organização, né, a gente fez sarau, a gente fez slam, e muita gente também saiu da organização nessa época. Eu comecei a entender o conceito de liderança e como engajar as pessoas dentro de um grupo, o que é realmente ter uma visão de futuro para esse grupo. Em 2023 o coletivo estava monstro, a gente pegou alguns editais, eu trabalhei também em alguns outros editais para outros produtores culturais, e a cena tava pocando aqui, nossa, né? A gente tinha loja online vendendo corrente Ice, tinha camiseta da batalha, o bar da batalha chegou a tirar R$1.000 em uma noite numa quermesse, né? Que toda batalha a gente tirava ali 100 a R$250 de lucro líquido, chegamos a tirar 1.000 numa noite, e como começamos a pagar passagem, né, de MCs, organizadores, tinha água para todo MC que rimava, a gente começou a fazer um evento da hora, com palco, com som, todo evento. Em 2024 a gente teve um boom de eventos, né, e o patrocínio da prefeitura, de Cajamar no caso, Santana de Parnaíba, eles nunca param as ideias, nem correr atrás, nem ajudar em nada. Então eu entendi que em ano de eleição esses filha da puta tudo quer se aproximar, né? E a maioria depois disso deixou a gente falando. De última hora eu me candidatei nas eleições de 2024, saí vereador em Santana de Parnaíba pelo hip hop, sabendo que a chance de a gente ganhar era pouquíssima, quase nada. Mas incomoda o sistema quando você tem uma candidatura consciente, uma candidatura jovem que engaja e fala de temas espinhosos que o hip hop trata, né? Então a gente teve ali uma candidatura boicotada, a gente teve um processo movido contra nós, onde dizia-se que eu não estava afiliado há mais de 3 meses no Partido dos Trabalhadores, que eu já era afiliado desde 2020, quando eu trabalhei nas eleições com o André Bastianon, sendo candidato a vereador. Então eu já tinha ali basicamente 4 anos de filiado e alegaram que eu tinha menos de 3 meses de filiado, e foi cassada a minha candidatura. Por um vacilo do partido também, que não ajudou com o advogado para a gente fazer isso, tá? A gente não teve recurso, não recebeu basicamente nada, tudo que a gente recebeu de fundo partidário, eu coloquei em tráfego pago em anúncio, isso está na minha prestação de contas das eleições. Eu mesmo não ganhei dinheiro algum com as eleições, só perdi, saí da eleição com o carro quebrado, com um monte de coisa fodida, mas foi da hora. E, enfim, tivemos ali 78 votos, né, mesmo com a candidatura inválida, ainda teve gente que votou na gente. E depois disso eu recebi muitas pessoas, por exemplo, fui no carnaval, né, de 2025 e uma galera falou pra mim, pô, mano, eu ia votar em você, mas na hora que eu vi que tava cassado, eu decidi não desperdiçar o voto, né, votei em alguém que valeria e tal. Uma galera me falou isso, cara. Então, a gente precisava pautar batalhas de rima, temas sociais, e a campanha foi da hora. No fim das contas, a gente movimentou gente pra caramba, né? Tivemos alguns imprevistos, mas foi uma experiência legal. Em 2025, eu continuei a fazer batalhas de rimas e eventos com menos potência. Fundei ali a Batalha da Lapa, onde eu troquei ideia com o Mamute. Ele falou que já teve uma organização que fez Batalha da Lapa nas antigas, muita gente tentou ali. Fiz 2 edições da Batalha da Lapa e atualmente está parado, mas eu vou voltar com esse projeto muito em breve, tá? Isso se quando esse vídeo sair já não tiver voltado. E nesse ano de 2025 eu descobri que ia ser pai, né? E nesse momento eu dei uma afastada do corre, foquei na minha família, foquei em levantar um dinheiro para poder dar um conforto para minha esposa, para o meu filho. Graças a Deus a gente conseguiu fazer um parto no melhor hospital aí de maternidade de São Paulo, né, o Santa Joana. E em 2026 eu me afastei de vez da organização. A paternidade e a responsabilidade me fizeram tomar um rumo mais pé no chão e ver a ideia de revolucionar a cena do freestyle com uma plataforma onde se encontrem MCs, organizadores públicos, todo mundo centralizado, né? Então eu criei o app das batalhas, né, que mapeia as batalhas. A intenção é mapear todas as batalhas do Brasil e você em tempo real conseguir ver qual que é a batalha mais próxima de você, quando acontece, quem organiza.
E nesses 10 anos do hip hop eu aprendi realmente, mano, como liderar um grupo. Aprendi que o peso das palavras no palco ali é gigante, mas que com a narrativa certa a gente consegue mobilizar e motivar muitos jovens a trabalhar politicamente, né? Mas para nenhum político. E nesses 10 anos, mano, eu entendi que a cultura mudou a vida de muita gente, inclusive a minha, né? E por isso que eu tô na missão agora de ajudar a cena do hip hop a nível Brasil com o aplicativo das batalhas, né? Eu já criei o aplicativo, em breve ele vai ser lançado. E você pode fazer parte dessa comunidade. Eu vou deixar um grupo de WhatsApp aqui na descrição, onde eu já estou reunindo organizadores de batalhas MCs do Brasil todo, para a gente trocar ideia e fazer o lançamento desse aplicativo. Basicamente é isso. 10 anos na cultura hip hop, e nesses 20 minutos deu para falar um pouco aí do que foi essa experiência.